Bom dia para todo mundo que está aqui ao vivo, para todo mundo que vai chegar daqui a pouco e para todas as pessoas, né, que vão assistir esse vídeo mais tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Retori e essa é a nossa segunda aula Destravando os Cadeados da Mente, onde a gente vai falar sobre o cadeado julgamento. Esse convite que eu faço para vocês, né, para as mulheres, de terem essa vida de majestade, de rainha da poderosa, assumindo o controle da sua vida, soltando completamente o controle de tudo, né? Eliminando os julgamentos e todos aqueles gatilhos, aquelas travas, os mecanismos que a gente usa, né, e estão ancorados em nós, na nossa mente, no nosso corpo, em todas as nossas percepções e que ainda nos aprisionam em lugares, em ações que não nos levam à nossa realização, né? Eu também não acreditaria se isso não tivesse acontecido comigo. Então eu te convido a vir comigo nessa jornada em busca da felicidade plena e sem fim, que a gente não acredita, que a gente acha que é tudo muito impossível. O que acontece, né, que nessa jornada da minha vida, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, a minha busca sempre foi satisfazer o desejo de ser feliz. Assim como você, né? E todas as religiões, as filosofias, a maioria delas, elas defendem o fato de que nós estamos aqui para ser felizes. A única razão de nós estarmos aqui é a felicidade. Mas então por quê? Porque nós não vemos isso por aí. E aí foi me levando a outros questionamentos, que foram me levando a outros estudos, que foram me levando a outras respostas. A felicidade, ela existe no nível muito maior do que o que a gente experiencia hoje. Mas nós não estamos ainda acessando essa felicidade. E não é que a gente não tenha todos os pré-requisitos para isso. Nós temos. Mas a gente foi convencido. Nós somos ensinados de que felicidade é feita de momento. E eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei que num planeta de tanta riqueza, de tanta abundância, a felicidade fosse possível só em alguns momentos da nossa vida. Hoje é sobre um dos gatilhos, das chaves, né, dos cadeados mais aterrorizantes e que mais geram outros cadeados na nossa vida, que é o julgamento. O julgamento, ele é uma paralisia, né? Ele cria na gente uma paralisia muito grande. E o que gera o julgamento? O julgamento ele é gerado por muitos outros gatilhos emocionais. Então, a chave, né, de tudo isso aqui são as nossas emoções, que nós vamos falar mais para frente, né, numa outra aula, lá na frente que vai ser as chaves. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a maioria, talvez você possa se reconhecer nesse espaço aí, a maioria de nós não estamos dispostos a olhar para as nossas emoções. Lidar com as nossas emoções é muito, muito difícil para a maioria de nós. Nós não estamos dispostos a encarar tudo que está dentro da gente. Se dar conta, reconhecimento do que está dentro de você é fundamental para que você transcenda uma barreira. Naquele momento que eu reconheci aquilo que eu ouvi, que enquanto eu não olhasse para tudo que está acontecendo dentro de mim, para aquilo que estava acontecendo ali, se eu ficasse meditando, achando que eu estava meditando, repetindo que isso não era meu, que isso não me pertence, mas lá, bem no fundinho, existia algo em mim que me dizia que sim, que era meu. Então, negar aquilo simplesmente porque você está repetindo isso não é meu, não vai expulsar aquilo de você.
É como se você tivesse que fazer uma faxina na tua casa, mas tivesse um cômodo lá muito, muito bagunçado. Você abre a porta, olha para aquilo e fala: aqui eu não vou mexer ainda. Isso eu vou deixar para outra pessoa. E a gente faz isso o tempo inteiro com as nossas emoções. Muitas filosofias que eu já estudei, religiões que eu frequentei, sábios que eu já li, até mesmo dentro do universo do yoga, eles falam, né, que as emoções são as nossas os nossos maiores desafios, que a gente tem que sair das emoções. E eu acredito, de verdade, por experiência própria, que a gente tem que mergulhar nas nossas emoções. Existe para tudo um propósito. Um propósito que a gente muitas vezes não reconhece. 99% do tempo a gente não reconhece. Nós não estamos permitindo viver a experiência emocional. Nós não estamos nos permitindo, a gente nega o tempo todo as nossas emoções. E elas acabam transformando-se em grandes inimigas. O que eu queria falar para vocês aqui é que, de verdade, gente, eu não acredito que algo em nós seja inimigo nosso, nem a nossa mente, nem as nossas emoções. Eu acredito piamente que tudo é um veículo para a gente aprender, para a gente se tornar mais conscientes da nossa vida. Eu acredito que para que isso seja possível na nossa vida, nós temos que primeiro ter a experiência, inclusive, de como lidar com isso. É a experiência que efetiva a nossa vida. A experiência. Eu acredito que tem um propósito divino de nós estarmos aqui nessa dimensão, num corpo físico, sendo 99% espirituais e 1% físico. E nós vivemos tão intensamente esse mundo físico por conta das nossas emoções. É claro que elas têm um papel chave na nossa vida. O julgamento entra justamente aonde a gente foi treinado, foi ensinado a negar totalmente as nossas emoções, a negar tudo em nós. Tudo a gente nega, porque se a gente sente uma emoção em relação a alguma coisa e aquilo foi nos ensinado que é errado, a gente nega. Se a gente sente algum sentimento por conta de alguma coisa que fizeram pra gente, a gente nega, porque a gente acha que aquilo tá errado, que aquilo não é certo. E a gente vai negando. E à medida que a gente vai negando as nossas emoções, nós vamos negando quem nós somos. Nós vamos negando a experiência do aprendizado. Do aprendizado que a gente veio para ter aqui. Porque toda experiência só existe para a gente aprender alguma coisa e a gente sair daqui onde a gente está para ir para um nível maior de consciência. Que se você não vive intensamente a tua experiência da vida, você está simplesmente transitando aqui sem ter aproveitado cada minuto da tua vida por negar as tuas emoções, por negar a tua experiência. E o que te faz negar tudo isso? O julgamento que você tem sobre as coisas, sobre você mesmo, porque a gente vive sem sequer considerar que nós somos seres divinos. Por estar tão preso, tão engaiolado nos julgamentos que nós temos sobre nós mesmos, sobre o que é ser divino, sobre o outro, porque se você faz uma coisa, aquilo não é divino. E se eu te falar que cada experiência tua é uma experiência divina?
O julgamento é uma forma de você anular completamente a experiência, a consciência da experiência do momento. Cada experiência tua. A gente tem essa mania, né, de viver uma experiência e já comparar. Você já reparou? A gente compara com o que foi, mas perto daquilo, mesmo inconscientemente a gente faz isso. Você tem uma experiência aqui, você compara com algo que foi parecido, ou você compara, você projeta com o que poderia ser. De nenhuma e nem da outra maneira você está no momento presente, ou seja, você está ainda vivendo a partir da tua mente, que é o 1% que a gente falou na semana passada. Então, vocês compreendem como é um emaranhado de cadeados? Não é só o julgamento sem a mente, ele não teria espaço para agir. A mente, o julgamento, todos os mecanismos da mente, todos os mecanismos de julgamento, sem a gente ignorar a nossa natureza divina, que a ignorância é o próximo cadeado, a gente também, eles não teriam força. Então, o meu maior convite para você hoje, tá, é você se convidar a 2 palavrinhas: conscientização e reconhecimento. Conscientização e reconhecimento. Então, esse é o meu convite para você. Depois eu vou entregar para vocês um checklist com algumas perguntas, algumas dicas para que você conscientize e reconheça os momentos em que você está julgando e, principalmente, reconheça suas emoções. Porque é o reconhecimento do que você está fazendo naquele momento com você. É autoobservação, autoanálise, que vai mudar o teu jogo. É isso. Entender que você é a grande chave. É a grande questão a ser, é o grande mistério a ser desvendado. É o grande enigma a ser decifrado. É você. Então, é plena atenção aqui, autoobservação, tá? O que eu quero te dizer é que você tem todos os atributos em você para estar consciente, para gerar uma realidade o tempo todo de riqueza, e riqueza em todos os aspectos. Existem leis nesse universo, leis que estão agindo a cada nanosegundo na nossa vida, ininterruptamente. Neste momento, enquanto eu falo aqui para vocês, enquanto vocês me ouvem, todos os princípios universais, todas as leis do universo estão agindo concomitantemente. Independentemente se você mora num país, se você mora neste universo, não estou nem falando desse planeta, onde esse universo foi criado com leis, e a primeira lei desse universo é a lei do livre-arbítrio. Independentemente de você estar consciente da tua religião, da tua crença, é inerente a você. Você cria a tua realidade. E o julgamento, ele foi instituído, ele foi instalado aqui em nós para limitar a nossa criação, para limitar o nosso poder. E o julgamento, inclusive, é o que te faz acreditar que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue. Quando a pessoa está acostumada, uma humanidade inteira, a enxergar o mundo pelo buraco da fechadura, o que acontece? Quando uma pessoa fala, existe algo a mais. Você está doido. Imagina. Só existe isso aqui. E mesmo que o teu coração, que aí eu vou entrar de novo nas emoções, mesmo que o teu coração te diga, te cutuque, tua alma te cutuca de dentro para fora e a nossa alma nos cutuca o tempo inteiro. Muitas vezes vem assim, com tanta força que cria síndromes na gente de pânico, de depressão.
de tão forte que é o cutucão que a gente está negando. Aí, o que acontece com você? Não, isso não existe. E aí você volta. Então, meu convite aqui para vocês é que vocês comecem a olhar e perceber. Autoanálise, autoobservação. Nos julgamentos que vocês fazem, o quanto vocês estão julgando as suas emoções. É simples de você identificar os julgamentos. Quando você se julga, e a base do julgamento é o auto-julgamento. O auto-julgamento. O auto-julgamento é a raiz de tudo, de todo o restante dos julgamentos. Quando você se julga, você começa a julgar tudo. E é muito interessante que se você começar a prestar atenção, você sempre vai julgar o outro baseado naquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo. Então, quando a gente julga, a gente fecha as portas das possibilidades da nossa vida. Quando a gente julga, a gente não tem opções. Uma única opção foi decretada, ponto final. E aí a gente vai tendo, quando a gente se invalida, o que acontece com a gente? A gente vai ficando, a gente tem a necessidade de agradar todo mundo. A nossa autoestima vai lá no chão. A gente fica inseguro. Autoconfiança não existe. Nós ficamos totalmente dependentes da aprovação dos outros, de tudo. E aí começa toda a autossabotagem. Porque se você é o único nesse planeta, se o teu DNA é único, você tem uma digital única, uma íris do olhar único, uma voz que não existe uma voz igual à sua. Não existe um cérebro igual ao seu que cria sinapses neurais da forma como você cria. No planeta inteiro, no universo inteiro. Você acha que é pouco para você isso? Que ninguém no mundo crie sinapses neurais como você cria, porque você só tem, o teu DNA ele é único, exclusivo. E o que te faz, então, não acreditar? O julgamento. Tudo isso. E entende que é uma bola de neve, é um efeito dominó, que as emoções são estimuladas e o julgamento acontece. O julgamento acontece e emoções são estimuladas. E nunca para, e nunca para. Esse processo de nunca para está acontecendo aonde? Na tua mente, naquele 1%. Enquanto os 99% está apenas observando. Observando o momento em que você vai escolher, vai parar e vai falar, por favor, assume o comando. Chamar tua consciência para assumir o comando. Parece fácil falar, né? Vem consciência, assume o comando. E aí que começa todo o movimento do autoconhecimento. Sem antes autoobservação, sem antes reconhecimento e conscientização. Não adianta. Porque senão a gente sempre vai ficar no enredo, naquele furacão, naquele redemoinho do sofrimento. Terceirizando para o mundo afora aí tudo que está acontecendo dentro da gente. O que é o julgamento, então? Quando a gente julga? O julgamento é tudo que acontece dentro da polaridade. O que é a polaridade? Essa é a realidade. Quem vive na polaridade? A nossa mente. A nossa psique. Que é composta pela mente e os seus mecanismos, as emoções, o nosso corpo. Aqui, físico. Então, tudo isso está sujeito à polaridade. A nossa consciência, ela é unidade, ela não tem polaridade, ela é atemporal. Apolar. Qual que é a importância, então, da gente trazer a consciência? Porque a gente sai completamente do sofrimento.
quando a gente coloca a consciência na nossa vida. O julgamento, ele sempre vai para o negativo ou para o positivo. Ou você julga algo que é positivo, ou você julga algo que é negativo. Se você acha que alguma coisa é boa, é julgamento. Se você acha que alguma coisa é ruim, é julgamento. Qual que é a diferença entre você ser responsivo, responder e reagir, como disse o Buda, né? Ou a diferença de um julgamento para uma consciência? É a carga energética, é a carga emocional que você coloca naquilo. E o que te faz colocar uma carga emocional naquilo? Tudo que você está acumulado dentro de ti a partir das tuas experiências. E as tuas experiências, como eu falei lá no começo do vídeo, elas são sempre criadas a partir do passado ou de uma projeção do futuro. Você nunca está presente na experiência. Talvez você não esteja presente nessa experiência que eu estou aqui promovendo. Talvez eu não esteja presente nessa experiência. Como que a gente sabe, então? Com práticas. Não é de um dia para a noite. Embora a gente tenha essa capacidade de estar presente o tempo todo. Mas a gente tem que ir limpando todo esse acúmulo que nos faz ficar pendulando. Vocês já viram um pêndulo? Né? Devia ter trago meu pêndulo. O pêndulo, ele funciona assim, ó. O pêndulo, ele lê a frequência vibracional, né? Então, ele fica pendulando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, negativo e positivo. Quando o pêndulo, ele fica retinho, é porque a energia está equânime, está equilibrada. Esse é o objetivo. Na Índia, né, a consciência, ela é desenhada com um triângulo, que a base, que representa a água, é a terceira dimensão, é a polaridade. E aqui o ápice, né, do triângulo é a consciência, que representa o fogo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir do momento em que você salta dessa base para cá, se torna o observador da tua realidade, você para de pendular entre o positivo e o negativo. É difícil? Tem que ter consciência. Como que a gente adquire consciência? Com a experiência. Tem uma historinha, né, que eu sei essa historinha há muitos anos e foi muito legal, vou contar para vocês. Uma vez eu li num livro, não lembro qual livro que foi, perguntaram para um mestre: mestre, qual que é o segredo da felicidade? Aí ele falou assim: boas escolhas. E como eu faço para ter boas escolhas? O mestre respondeu: más escolhas. Se você nega, o que ele quis dizer com isso? Que a experiência não importa se você teve uma escolha que você acha fatídica. Se você não estiver pronto para viver aquela experiência, você perdeu. Como que você vai colher um aprendizado a partir de uma negação? E aí a gente fica naquela repetição de padrão e que a gente coloca, quer perguntar por quê, quer saber o que tem que acontecer para a gente mudar isso, e a gente não entende que agora estou repetindo. Beleza, você está repetindo padrão. Agora vou viver, vou mergulhar nessa emoção. Literalmente, viver a experiência do momento é não negar a tua emoção. Se você nega a tua emoção, você sai fora da experiência. Quantas vezes, e eu tô falando de mim, tá? Quantas vezes acontece comigo de eu julgar aquela situação, de eu julgar aquilo que eu tô sentindo em relação àquela situação, e eu nego de várias formas, das formas mais criativas que a minha mente pode usar. E o que eu tô fazendo? Apenas guardando, encaixotando, engavetando aquilo que uma hora vai colapsar com uma outra situação.
porque aquela energia está guardada em mim. Aí vai acontecer uma situação parecida, deu ressonância com aquela energia que eu guardei, que eu neguei, que eu não vivi, que eu não experimentei, que eu não experienciei. E como tudo na vida tem um propósito divino, e aquele propósito ali não foi alcançado, então eu novamente vou viver aquilo para que a experiência seja completa. Até que eu decida que a experiência seja completa, eu não vou parar de repetir. Não interessa, você pode colocar isso que eu estou falando para a tua vida física, para a tua saúde, para o teu relacionamento afetivo, para o teu relacionamento de negócio, para qualquer coisa, porque as leis do universo, elas atuam na nossa vida o tempo todo. O tempo todo não é, não é horário comercial, gente, é 24 horas por dia, a cada segundo. Todas elas, porque elas são interdependentes. Elas são correlacionadas. Elas atuam em nós, nas nossas moléculas, nas nossas células, nos nossos neurônios, nas galáxias, nas árvores, no ar, nas situações, em qualquer coisa. Nós somos seres eletromagnéticos, você sabe. Né? Já falamos disso e provavelmente você já deve saber isso. Nós somos energia, totalmente. Então, o que acontece quando a gente está no julgamento? A gente alimenta frequências densas. Que frequências densas? Frequências vibracionais que não elevam a nossa consciência, que nos mantém aqui, né? Que é o medo, que é a vergonha, o arrependimento, o remorso, a culpa. Esse tipo de implante são gatilhos sabotadores usados para estimular o julgamento e propagar, né, esse medo, essa separação, tudo isso a gente vai ver mais para frente, tá? Porque eu quero falar para vocês sobre isso, que vai ser lá no cadeado da ignorância, falar sobre a heresia da separatividade. A ideia, a ilusão, a sensação de estar separado, que a mente cria, né? De estar separado de tudo isso que faz com que a gente se mantenha afastado da nossa consciência. Agora, quanto que as nossas emoções, negar essas emoções, nos mantém nesse nível? Qual que é a sacada? É neste momento, aqui, que eu estou percebendo por isso que é autoobservação, conscientização e reconhecimento. Neste momento em que eu percebo isso, eu não vou jogar para debaixo do tapete. Eu vou viver a experiência. E nem vou reagir. E nem vou resistir. Vou ficar com isso. Vou ficar com isso. Sabe por quê? Porque todos nós queremos ser grandiosos. Toda pessoa quer ser grandiosa. Todo mundo sabe. Você dentro do teu coração sabe que você quer ser grandiosa, que você já é grandiosa. Mas a tua mente, ela acredita que ela almeje isso. A minha mente, ela acredita que ela almeja isso. Mas a gente quer ser grandiosa só até aqui. Eu quero sentir, mas eu não quero sentir muito. Eu quero controlar isso. E ao passo que você quer controlar isso, você saiu do agora. Você saiu da experiência. Você entrou no julgamento e você criou a paralisia. Você criou a dormência. Você impediu o fluxo da vida. E fluxo de vida é o quê? Abundância na tua vida. A partir do julgamento por uma única trava, por uma única emoção que você está impedindo de acontecer na tua vida. Mas o que faz a gente ficar preso no 1% que é a nossa mente? Os julgamentos. O que faz a gente se julgar tanto? A negação das nossas emoções. A negação dos nossos sentimentos. Então, aonde você está negando seus sentimentos? Aonde você está negando suas emoções? Em que momento?
da tua vida, que você está negando a experiência. Porque é muito mais do que negar emoção e sentimento. É negar o acontecimento, negar a tua vida. Neste momento, está acontecendo aqui comigo algo. O que você nega que está acontecendo com você aqui? O tempo todo a gente nega nossas emoções porque acha que aquela escolha é a pior possível, imaginável. E a gente continua escolhendo a partir do que já foi. E nunca muda o cenário, ou a história, só muda o cenário, os personagens. Então vamos começar a trazer para a gente essa consciência. Uma consciência de clareza, de plena atenção naquilo que a gente está buscando, que a gente está vivendo, que a gente está escolhendo. Como seres, nós somos seres espirituais. Nós esquecemos disso em algum momento, há milênios, dezenas de milênios atrás. Nós somos esse músculo da consciência de quem nós somos, essa amnésia espiritual que eu sempre falo, é o que dá origem a tudo isso. Só que agora, para a gente retornar para essa lembrança, não é só porque eu estou te falando, você entende que não é porque eu estou te dizendo que você tem que acreditar, que você tem que estar disposto a viver essa experiência. Porque senão você vai ser aquela pessoa intelectual que sempre vai acreditar em tudo que falaram para você, nos livros, nos cursos, mas você não vai ser essa pessoa, você não vai ser aquilo que o outro foi. Porque você não viveu a tua experiência assim como ele viveu a dele. Eu estou te convidando, de verdade, a você fazer a tua experiência, a você criar o teu método. Eu tenho um método que funciona para mim. E esse método está sempre em estado de beta. Ele nunca está completo. Sabe por quê, gente? Porque a consciência do planeta está expandindo. Está expandindo. A humanidade cada vez está escolhendo ser mais consciente. E quando você enxerga um pouquinho maior do que a pessoa que está enxergando pelo buraco da fechadura as possibilidades, você tem o dever e a responsabilidade de compartilhar isso. Mas não é para que você seja um guru ou para que você seja um mestre. É para que você mostre para as pessoas que existe algo além. Então, o meu intuito aqui não é convidar você a fazer, a só me ouvir, ou só me assistir, ler o que eu escrevo, mas é usar aquilo que eu usei e que eu uso para ter a tua experiência. Porque só faz sentido para mim as coisas que eu leio se eu perceber no meu corpo, se eu experienciar aquilo. Porque se eu não viver a experiência, eu vou estar sempre na mente, julgando, concluindo, analisando e vivendo a partir da experiência de outras pessoas. Que é passado, que já foi. Então, convidar vocês a se conectar com você é só a pontinha do iceberg. Como eu disse, né? É só o começo. Porque a grande viagem, a grande jornada, é sempre você com você mesma. Então, eu vou te convidar essa semana a você praticar, lidar não, só estar com as suas emoções. Seja uma delas. Seja raiva, seja mágoa, seja o que for. Fica com a emoção.
Não negue. Porque o negar a emoção é julgar. Quando você não está disposta a viver aquela emoção, você está no julgamento. E o julgamento tira totalmente da experiência do momento. Te tira totalmente da experiência do momento e a tua vida você começa a viver a partir do passado. De tudo que te tira das possibilidades de experienciar todos os seus poderes, todas as suas grandezas, porque você continua naquelas frequências densas, tá? Então, já passou 1h15. Desculpa que eu estendi muito aqui a aula de novo, mas é isso, é te convidar para viver a tua emoção e sair do teu julgamento. E eu também quero te convidar para você continuar aqui comigo nessas aulas. São 7 cadeados que eu identifiquei como os grandes aprisionadores, né? Que tranca a gente em lugares onde a gente não precisa ficar. Que gera em nós toda a inconsciência, todo o esquecimento, a partir de energias, de frequência vibracional, né? Que essas emoções geram em nós. Comece a olhar tuas emoções sem julgar elas. Porque você está julgando a tua emoção. E o problema não é a emoção, o problema é a negação dessas emoções. Então, eu vou te convidar a vir comigo. Semana que vem, a gente vai continuar essas aulas. Nós vamos falar da ignorância, semana que vem. E vai ser uma jornada, né? Que a gente vai continuar aí depois, conectando com si mesma. Então, são 7 cadeados, hoje foi o segundo. Depois são 7 chaves que eu vou participar, que eu vou compartilhar com vocês em 4 aulas. E essas aulas, eu vou compartilhar todo o conteúdo, não todo, né, gente? Porque é muito tempo de estudo que eu tenho e de experiência. E não é experiência com o outro nos meus atendimentos, porque eu quase não falo das pessoas que eu atendo, que eu já atendi, né? Porque eu sou terapeuta e acho que falar de atendimento, né? A gente pode até usar outro nome, mas eu gosto de falar de mim. Eu gosto de falar das minhas experiências, porque essa energia, para mim, do outro não consigo pegar a energia. A minha, sim. Então, eu gosto de falar de mim por isso. Então, eu vou compartilhar com vocês conhecimento, estudo, informação, técnicas minhas, né? Conhecimentos que eu adquiri e tudo que eu captei baseado no que eu já estudei. Compartilhar com vocês um pouco, pelo menos, de tudo isso, né? Nessas 11 aulas, né? Então, foi semana passada, falamos da mente, hoje do julgamento, semana que vem a ignorância, depois nós vamos falar do apego, da polaridade, do sofrimento e do medo. Né? Então, serão 7 aulas e poderia ser assim, ó, de verdade, gente. Se eu colocar 30 cadeados, vai ter aula de 3 horas para cada cadeado. Porque é um mecanismo tão complexo que eu vou jogando aqui para vocês irem captando, mas a gente vai investigar isso ao longo de uma jornada. Que essa jornada dos 7 cadeados, das 7 chaves, é o começo. Porque o que eu tenho para compartilhar, o que eu desejo compartilhar, vai muito além. E não só compartilhar. Eu quero ter o feedback de cada um de vocês sobre as mudanças, sobre o que está acontecendo, sobre as consciências que vocês estão tendo a partir disso. Porque existem técnicas que a gente pode usar. Por isso que eu falo da meditação o tempo todo. Por isso que eu falo da energia, das leis do universo o tempo todo. Porque são coisas que já são em nós inerentes. E toda essa malha, esse emaranhado de julgamento, de esses gatilhos que nos levam, né, a nos prender no julgamento, igual uma tenda de circo. É como se o julgamento fosse a tenda, né? E todos esses gatilhos, a vergonha,
né? O arrependimento, a culpa, o medo, fossem os ganchos que prendem essa tenda na gente. E a gente tem que ir um a um, tirando. Só que em cada um deles existe mais uma tenda, com um monte de ganchinho preso. Então a gente precisa ir. E à medida que eu vou percebendo, eu vou trazendo outras ferramentas, outros gatilhos, outros cadeados, outras chaves para você vir para as aulas, para você vir. Baixe suas barreiras e receba. Elimina o julgamento aí, né? Baixe suas barreiras, sai fora um pouco da mente. Convide outras pessoas, convide as pessoas que você gosta, convide as mulheres que são importantes para você. E a gente pode formar essa egrégora. E a gente pode ir investigando, porque aqui é uma investigação. Não tem verdade absoluta aqui. A única coisa, a única verdade mesmo que eu acredito são nas leis do universo, porque eu observo elas acontecendo, tanto nas células, quanto nas árvores, quanto no oceano, quanto nas galáxias. Isso para mim é uma verdade absoluta. Eu acredito de verdade que cada ser humano nesse planeta tem total habilidade para desenvolver o próprio método para sair do sofrimento, para chegar na felicidade plena. Mas eu acredito também que, assim como eu criei o meu método baseado em um monte de outros métodos, o meu método pode ser também um braço para você, um gancho para você, uma ponte para você. Então eu te convido a vir comigo nessa jornada. A jornada conectando com si mesma. Onde a gente está vendo os 7 cadeados e depois a gente vai ver as 7 chaves. Para você se conectar com você, porque a conexão com você é o início da tua maratona. É o início do teu voo. Talvez você tenha passado vidas e vidas, ou essa vida inteira, vivendo a partir de negação de emoção, a partir de julgamentos, a partir do que a tua mente te diz. E eu tô te convidando para você ir além. Eu quero que você sinta no teu coração que você sabe que é possível e que isso existe. E que a tua mente, e que essa realidade, ela não é a única. E principalmente, que ela é a menor de todas. Que existe coisas além, muito além, disponíveis para nós. E que nós negamos, que nós deixamos para lá por estar negando as nossas emoções e não estar mergulhando. A gente escolheu ser morno, você escolheu ser morna na tua vida. E eu te convido a você reacender essa brasa, a acender esse fogaréu aí, essa fogueira que está dentro de você, dentro de cada mulher que habita esse planeta. Nós somos invencíveis e nós somos cruciais para esse universo. Você é crucial para esse planeta. A tua energia, ela é crucial e ela é única. Só você tem essa energia para compartilhar. Só que se você não decidir mergulhar fundo dentro de você, estar presente para suas emoções, você não vai conseguir reconhecer as suas energias, porque você não vai reconhecer quem você é. Eu quero te convidar para vir comigo nessa jornada. Semana que vem, a gente vai falar da ignorância. Eu tô aqui, ó, faz 1h24 que eu tô aqui. E eu fiquei uma semana criando esse conteúdo. E como sempre, né, que na semana passada, eu não entreguei tudo que eu escrevi. Que eu acho que a semana que vem nem vou escrever nada. Porque vem as coisas para eu falar. Eu não tô ganhando nada com isso, não, gente. Tá? Porque é muito tempo de trabalho. Eu não tô ganhando nada financeiramente falando.
Mas para mim, de verdade, se vocês tivessem paciência e eu pudesse, eu ficaria aqui até meia-noite falando. E a gente nunca ia parar, porque isso me move, isso me acende. Isso acendeu a minha fogueira. E o que eu quero te convidar é a acender a tua fogueira. Não eu vou acender a tua fogueira. É você que vai acender a tua fogueira. Eu só vou compartilhar com você o que eu utilizei, as chaves que eu utilizei e tudo que eu identifiquei que eu tive que vencer. Os obstáculos, as barreiras, as prisões, as grades, as gaiolas que eu tive que derrubar, que eu tive que abrir, que eu tive que arregaçar para chegar aqui hoje e falar: eu tenho um propósito de vida, eu reconheço o que eu vim fazer nesse planeta. Eu me conecto com algo muito além da minha mente. Eu amo a minha mente, eu amo as minhas emoções, mas eu sei que elas são muito pequenas, pequenas partes minhas, e que tem coisas muito além. É isso. Para mim isso tem muito mais significado, muito mais sentido do que qualquer outra coisa. É você reconhecer a tua grandeza. Reconhecer a tua grandeza e viver ela. Então, se você escolhe ser diferente, se você escolhe uma realidade diferente, eu te convido para vir comigo, se conectar com você e viver de verdade aquilo que você veio viver nesse planeta. Não porque eu estou te dizendo, mas é porque você vai reconhecer. E não porque eu estou te orientando, mas é porque você vai identificar em você vai perceber em você que você também tem uma brasa. Se você ainda não sabe, você fique sabendo. Você tem essa brasa e daqui a pouco ela vai começar a queimar dentro de você, se ela já não queimou. E ela vai se transformar nessa fogueira. E aí você não vai mais conseguir controlar. Você vai ter que compartilhar com outras mulheres, com o mundo. Isso. Então, semana que vem, se você escolher, faça perguntas. Pergunta para o seu corpo, pergunta se isso faz sentido para você. E convide outras pessoas para vir com a gente nessa jornada. Semana que vem a gente se vê de novo aqui no YouTube para a gente falar sobre a ignorância. Primeiro de todos os cadeados. Não foi o primeiro que a gente falou, mas é a primeira causa, a ignorância. O fato de a gente ignorar tudo isso que eu falei. O que te faz ignorar? Tudo isso que eu já falei também. Esse esquecimento, essa amnésia espiritual. Nós vamos falar disso semana que vem, aqui, às 10h30 da manhã, na quinta-feira. Então, se você gostou, me manda feedback. Se você não gostou, me manda. Como me mandaram feedbacks maravilhosos, né? E também me mandaram feedbacks que eu tava falando muito, né? Eu agradeço, gratidão. Eu acho que eu falei bem menos, né, hoje. Gratidão a vocês que foram vulneráveis a ponto de vir e falar para mim: olha, maravilhoso o conteúdo, mas você falou muito, né? Então, pessoas, gratidão. Gratidão é isso. Isso é união. Isso é comunhão. Isso é andar junto. Isso é não julgar. É você trazer uma consciência para a pessoa. E gratidão por vocês não me julgarem, porque não tinha carga de julgamento no que vocês me falavam. Toda a minha honra a cada uma de vocês que está aqui até agora, a cada uma de vocês que vai acessar esse vídeo, a cada uma de vocês que assistiu. Gratidão, de verdade. Gratidão. Eu não sou a melhor oradora, a melhor contadora de história, mas eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu tenho uma causa. E a minha causa faz superar, inclusive, isso. O medo que eu tinha das câmeras, pânico que eu tinha de estar aqui, ó, falando para vocês. E um dia eu posso contar essa história para você. Para quem ainda não sabe. Eu tinha pânico de aparecer. A minha vida sempre fui eu comigo mesma. Eu tenho essa busca em mim. De estar sempre comigo. Né? Para mim está muito fácil lidar com esse isolamento. É muito mais difícil lidar com isso. Mas eu tô aqui, gente. Porque eu quero compartilhar. Compartilhar cada vez mais com vocês. Que a vida é muito além disso. Do que a gente acha que ela é. E que dentro da gente tem uma grandeza infinita. Que a gente veio aqui para acessar. E o que a gente está fazendo.
Então, vamos sair dessa amnésia espiritual, vamos sair dessa ignorância, vamos parar de se julgar e vamos usar nossa mente a nosso favor, tá? Então, ó, essa semana tem checklist para vocês de novo. Por favor, vai lá, pede o checklist, entra lá no meu direct, me lembra, tá? Se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, nem do Telegram, entra no grupo do WhatsApp, me segue nas redes sociais, @LeviConsciência no Instagram, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo legal, vamos junto, tá? Eu escolho de verdade compartilhar com vocês. Se você escolher vir comigo e receber o que eu tenho para te entregar, eu vou ser muito grata. E eu vou ser grata também se você não escolher, desde que isso seja a tua verdade, que não seja uma sabotagem nem uma fuga, tá bom? Gratidão e quinta a gente se vê de novo. Até. Gente, maravilhoso. Muitos comentários. Depois eu vou ler e vou responder. Amo vocês.